Chamar a nossa primeira convidada de hoje, que é a Patrícia Krause, ela que é economista da Coface e que já está aqui com a gente ao vivo. Oi, Patrícia, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Oi, boa tarde. Obrigada. Patrícia, eu queria começar falando que essa semana nós tivemos aí dados econômicos importantes, né, como produção industrial, IPP, IPC. Eu queria que você fizesse uma avaliação desses indicadores e qual o resultado que se chega com a divulgação aí desses números. Então, essa semana a gente teve alguns dados favoráveis para a economia, acho que não chegaram a surpreender, a gente já esperava, de fato, que houvesse essa alta, né? Acho que também é muito uma resposta também, não só de preços favoráveis de commodities, mas também dos estímulos colocados na economia e que ajudou também a manutenção da atividade, né? A gente viu, por exemplo, o dado do PIB ontem, que foi muito puxado pelo consumo das famílias, então é tanto um efeito da reabertura de serviços, né, um aumento de consumo de serviços também subindo no mês, no trimestre também, como também da antecipação de 13º, o uso de FGTS, enfim, esses dados para o segundo trimestre. Aí, olhando para preliminares de terceiro trimestre, a gente tem, então, dados de confiança, de modo geral, que saíram no final da semana passada, começo dessa semana, que, de modo geral, indicam também alguma melhora no mês de agosto em comparação a julho, né, mostra alguma sustentação ali da atividade, e o dado hoje da produção industrial, que vem mais ou menos ali em linha com o esperado, com essa alta de 0,6. É uma alta que ela não empolga, né, mas enfim, ela, por exemplo, ela recupera o que foi perdido no último mês de julho, né, e indica algum crescimento, mesmo que fraco, da atividade ainda no começo do terceiro trimestre desse ano. Uhum. Ô Patrícia, boa tarde para você. E falando em cenário eleitoral, né, a gente tem aí um cenário bastante movimentado, né, aí faltando agora um mês para as eleições, no meio aí de debates, sabatinas, pesquisas, aí tentando capturar o sentimento dos eleitores aí nesse contexto, né? Como que você vê a América Latina aí reagindo aí a possíveis vitórias aí desse campo polarizado que a gente tem aí, de um lado o ex-presidente Lula e do outro o presidente Bolsonaro? Bom, eu vejo a América Latina como, de forma geral, não só o Brasil, mas, né, com bastante polarizada, né? A gente vê isso em toda a região, cada um com suas questões internas. Acho que em relação ao Brasil, o Brasil como a principal economia da América Latina, e principalmente na América do Sul, entendo que, independente de qual seja o resultado das eleições, né, eu entendo que as relações, de alguma forma, acabam sendo mantidas por conta da importância dessa relação, né? Não vejo que tenha um impacto muito importante na relação da região, né? O que eu vejo é um momento desafiador na região de modo geral. Isso, a gente não poderia ter um ambiente menos polarizado, né? Uhum. Agora eu queria saber como é que você avalia a aquisição da Ictínio, acho que é assim que se pronuncia, que é a plataforma pelo Bradesco lá no México, né, a segunda maior economia aí da América Latina. Bom, acho que qualquer movimento de entrar em mercados, né, desenvolvimento de mercados, entendo de forma positiva. Você está dando mais possibilidades, né, e traz ganhos. Então, acho que faz sentido. A gente tem um segundo maior mercado, com potencial o México, né, com potencial de crescimento e, né, a relação com os Estados Unidos também. Acho que tem esse fator aí positivo. Acho que... Uhum. A gente teve um relatório divulgado aí pela Comissão Econômica, né, para a América Latina e Caribe, da Organização das Nações Unidas, foi divulgado no finalzinho agora de agosto, projetando aí que a região deve ter crescimento de 2,7% agora em 2022. Né? Em 2021 foi uma alta aí de 6,5%. Né? Como que você avalia essa queda no crescimento, né, mas uma queda, né, e o que a gente pode projetar no bloco aí para os próximos anos, falando em economia? Tá. Então, ano passado o crescimento foi forte, mas muito por conta do efeito da Covid-19, que tinha caindo
em torno ali de 7%, então foi uma recuperação do que foi perdido ali em 2020, né? Esse ano, com essa desaceleração, então a estimativa também está próxima também, ali em torno de 2,5% para esse ano de crescimento, o que também a gente vê que, por um lado, a gente tem uma desaceleração da economia mundial como um todo, né, em relação ao ano passado, mas a América Latina vai desacelerar mais do que a média da economia global, né? Então acho que isso também tem muito em linha com o que a gente já viu no passado. Então, antes do choque do Covid, a América Latina já não estava reportando crescimentos expressivos, né? A gente sabe que a parte de investimentos, né, não estava também causando grandes ganhos e traindo grandes investimentos e afetando as taxas de crescimento. Eu entendo que para ano que vem a perspectiva é que continue desacelerando, não vejo uma alta significativa para o crescimento para a América Latina para o ano que vem. Não só, por um lado, a gente tem a questão das commodities, que veja alguma queda de preços, né, principalmente a parte de metálicas, né. Por outro lado, também, outro ponto importante é a inflação. Então, a inflação não só é uma preocupação no Brasil, mas como na América Latina de modo geral. Inclusive, no Brasil, a gente está numa tendência já mais clara de aceleração, enquanto outras estão mais atrasadas nesse processo, até porque a gente começou a subir juros antes. Acho que isso também ajuda um pouco, né, e ainda também com o aumento de taxa de juros. Então, a gente tem esse efeito também defasado da política monetária que vai afetar nas economias, né? A gente está vivendo... eu queria voltar na questão da eleição, porque parece que o Brasil, mas não só o Brasil, mas acho que o mundo inteiro, quando fala em eleição, as coisas parecem que mudam de figura. Eu queria que você fizesse aí uma análise de como é que está a situação do Brasil hoje, quando a gente fala em termos econômicos, é claro, né? Tudo para, as pessoas aguardam uma situação ou uma situação ficar mais definida para que os números voltem aí, vamos dizer assim, talvez estabilizar. Estou falando de uma forma geral. Eu entendo que sempre quando a gente tem eleições, acaba tendo alguma postergação de investimentos, é natural que ocorra. Não acho que esse efeito seja tão expressivo assim, né? Eu acho que, de modo geral, embora, claro, tenha esse fator de incerteza nesse momento, estamos falando dos candidatos que estão à frente nas pesquisas, que são pessoas que são conhecidas. Né, bem ou mal, são pessoas conhecidas. A gente sabe dos desafios importantes que o Brasil enfrenta, principalmente no campo fiscal, e isso é importantíssimo também, né, até para a questão de financiamento de projetos à frente. Mas, enfim, acho que são pessoas conhecidas, então não acho que isso cause uma postergação tão forte. Tem algum efeito, mas não tão forte assim, né? Eu acho que, às vezes, em alguns outros mercados em que você tem discussões, por exemplo, em setores que são muito dependentes de commodities, tem discussões sobre taxação de royalties, por exemplo, e que isso pode afetar muito mais numa decisão de investimento do que no caso do Brasil. Ainda falando nessa questão aí política que envolve a América Latina, mais especificamente a América do Sul, a gente tem aí, com vitória ou do presidente Lula, ou com vitória do ex-presidente, do presidente Bolsonaro, perdão, ou do ex-presidente Lula, situações, eu acho que análises distintas, né, com relação ao comportamento aí na América do Sul, né? A gente tem aí as principais economias, tanto na Argentina, no Chile, mais voltadas atualmente para a esquerda. Eu queria uma análise sua mais detalhada com relação a essas diferentes visões, tanto com vitória de Bolsonaro ou vitória de Lula, né? Quais as consequências? Como que você acha que o país vai... O país não, mas o bloco, né, a América do Sul de maneira geral, deve reagir aí na vitória tanto de um quanto de outro? Bom, a gente vê de fato na América do Sul, na América Latina, um movimento para a esquerda mais recente, né, e que o Brasil atualmente, né, tá no movimento, ainda não está nesse movimento, né? Então acho que está diferente dos demais, pelo menos nesse momento. Mas ainda assim, como eu tinha mencionado anteriormente, pelo fato do Brasil ser a maior economia da região, entendo que isso, claro, pode ser mais fácil com um ou com o outro, mas que você acaba chegando a um consenso entre os países, e não vejo que vai ter uma influência tão forte assim à frente. Perfeito.
Bom, Patrícia, eu gostaria de agradecer aí a sua participação aqui no Top News. Muito obrigado pelos esclarecimentos e, por favor, volte mais vezes. Obrigado. Obrigada. Patrícia. Boa tarde a todos.